Contigo, agora presta atenção nessa história. O pequeno Rian, de apenas 10 anos de idade, relatou dores nos joelhos depois que ele voltou da escola. Foi levado para o hospital. Para tudo que você está fazendo, você que é pai, você que é mãe, porque a gente precisa entender de quem é a responsabilidade. Só que ele morreu, porque ele foi para o hospital, estava com o joelho machucado. Aí ele teve uma infecção por conta da gravidade dos ferimentos. Segundo a família, o Rian era autista e sofria constantes ataques dos colegas. Sabe o famoso bullying? Que não é brincadeira, é sério. Só que aí a gente tem um outro lado dessa história. A escola nega que as agressões tenham ocorrido no interior da instituição. Yuri Macri, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Quando eu sou mãe, quando eu trago uma informação como essa, quando eu li essa notícia hoje pela manhã, a gente tenta entender e buscar culpados. Mas fato é que a vida dessa criança não volta. Yuri, eu quero que você diga o seguinte: quais são as informações e principalmente em relação a essa investigação? Porque a gente tem de um lado a família falando uma coisa, você está na casa da família, e do outro lado a escola que está dizendo não temos nenhuma relação com esse caso. O que você já conseguiu apurar por aí, Yuri? Alô, você, bom dia. Dani, alô você, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente fica perplexo quando a gente, enquanto jornalistas, né, minha amiga, a gente se depara com uma situação dessa, a gente precisa dar essa informação. O pequeno Rian, inclusive, morava aqui nessa casa. A gente está aqui bem ao lado da cama, Dani, em que ele morava, ou melhor, que ele dormia com os irmãos, com a avó e com o pai. Ele morava junto com a avó e também com o pai nessa casa que fica aqui no extremo sul de São Paulo. A escola, respondendo o seu questionamento, fala que nada disso aconteceu ali no seio, né, escolar, na unidade escolar, mas muitos pais relatam que agressões, outras crianças vivenciam esses episódios de bullying, de agressões dentro dessa escola que fica aqui nas proximidades de onde a gente está falando, inclusive, tá, Dani? E agora a Polícia Civil está fazendo uma investigação, porque, claro, as câmeras serão solicitadas ali para a escola. Só com essa ordem judicial eles podem, então, apresentar esse material todo. Aqui era o quarto. A gente está saindo aqui porque a família está esperando a gente para a gente conversar tanto com o pai do Rian, que é o Rodrigo, e também com a avó, né, que eles participavam dessa criação. E eu quis também, Dani, deixar aqui, ó, porque gravando, a gente está preparando uma reportagem especial para o Alô Você. Essa aqui era a xícara que o Rian usava. E a avó falava para mim, agora essa xícara não vai ser mais usada, só ficarão as outras 2 xícaras dos irmãos do Rian, que todos os dias tomavam o leite quente para ir para a escola. Então a gente está aqui, né? A gente até vai justificar o porquê que o pai do Rian está sentado aqui. Recentemente ele passou por uma cirurgia e por isso ele está sentado aqui. Rodrigo, conta pra mim, o que aconteceu na escola? Ele foi agredido de fato? Então, na escola, no dia 28, quinta-feira, minha mãe foi buscar ele e veio carregando ele, né? Por causa que ele não estava conseguindo andar. Caso eu não poderia buscar ele pela cirurgia que eu fiz no pé. Aí, quando foi, esse dia eu justifiquei, quando foi sábado à noite, 7h30 da noite, a gente jantando, eu pedi pra ele falar a verdade do que tinha acontecido na escola. Ele falou pra mim, pai, vou falar a verdade pro senhor, os meninos na escola me bateram, chutaram meus braços, minhas pernas, chutaram minhas costas e minha barriga. Só fazia pouco tempo que ele tinha feito uma cirurgia da apêndice. Aí, no caso, depois disso, no domingo eu levei pro hospital, que foi aqui no Boniário. Só que eu relatei tudo pro médico que teria acontecido, mas o médico só tirou o raio-x do joelho dele. E falou que estava tudo bem, passou um antibiótico, de piona, caso tivesse dó, e mandou para casa. Mas quando foi segunda-feira à noite, ele veio e passava muito mal, sentia muita febre, muita queimação no estômago e muita dor no corpo todo, não conseguia nem andar direito. Quando foi na terça-feira de manhã, eu peguei e levei ele direto para a UBS, que fica aqui próximo. Né? Não achei ninguém aqui na frente para levar ele de carro. Eu mesmo peguei por um braço, da bengalei da minha mãe por um lado, segurei no braço e falei, filho, você confia no pai? Então vamos. A gente pegou e subimos, uma subidona que chegou ali na frente do mercado. O rapaz do mercado veio, que tem um menino de 22 anos que é dono do mercado, falou que acontecendo, deu água para ele, falou que eu veio lá no hospital. Ele já sabia do meu pé, pegou meu filho no colo e levou até a UBS. Chegando na UBS, deram um remédio para dor para ele, que ele estava sentindo muita dor, que não podia nem encostar nele, que ele sentia dor.
né? Aí viu que ele tava mal, pediu a transferência. Ele vai ir para a UPA de Parelheiros, que é do lado da prefeitura. Chegou na UPA, tiraram um raio-x dele e constatou tipo, que ele estava no começo de pneumonia. Só que aí fizeram os exames de sangue, né? Foi fazer o exame de urina, eu fui e mostrei para a enfermeira. A enfermeira regalou os olhos e falou pro médico que a urina dele estava urinando sangue, que tipo, a remoção dele tinha que ser com extremo urgência. Pode falar, Dani. A Dani quer fazer uma pergunta para você, eu acredito. Rodrigo, pode falar, minha amiga. Eu queria que você perguntasse para esse pai, que a gente sente, inclusive, o desespero na voz dele e até na forma acelerada de falar. Esse é um jeito de um pai que quer uma resposta. E é uma tristeza a gente estar aqui tendo que buscar uma resposta para a morte inesperada de uma criança de 10 anos. O Rian ia completar 11 anos agora, em novembro, gente. Não teve essa oportunidade e a gente precisa saber o que aconteceu. Eu quero que a gente volte lá atrás, Yuri, nessa história. Como é que ele... Porque assim, a escola diz o seguinte... Eu acabo de receber informações aqui sobre o encaminhamento já do corpo do Rian, quando ele saiu, então, dessa unidade hospitalar sem vida. O encaminhamento... Lógico que o laudo foi feito, esses exames devem sair, né, os resultados em breve. E esse encaminhamento diz o seguinte, uma provável causa da morte, como choque séptico, isso a gente acaba de receber, tá, gente? E choque hipovolêmico por infecção por trauma. Ou seja, daqui a pouco eu quero o comentário aqui dos meus colegas de estúdio, porque se a gente está falando de uma possível causa de infecção por trauma, e ele apresentou primeiramente ali um machucado nos joelhos, eu quero saber como é que o pai recebeu essa informação, porque tem uma data muito importante. A escola diz que ele não foi para a unidade a partir do dia 28, mas essas agressões teriam acontecido no dia 28. Como é que ele chegou da escola nesse dia especificamente, e se o Rodrigo tem essa informação, se ele acompanhou essa chegada do filho? Rodrigo, como que o Rian chega nesse dia, no dia 28? Ele chegou já extremamente debilitado. Essa é a pergunta da Dani. Ele chegou extremamente debilitado. Foi minha mãe que foi buscar ele, porque devido ao meu pé, minha mãe teve que trazer ele. No caso, ajudar ele a trazer, porque ele não estava aguentando nem andar. Ele não estava aguentando nem andar. Tem uma lombada no meio do caminho, ele foi pisar e sentiu muita dor. Então, também ressaltar, Dani, que nesse dia ele não contou para os familiares, nem para a avó dele, que ele tinha sido agredido. Foi só depois que o quadro foi piorando, ele foi apresentando várias questões, até mesmo febre, que você questionou ele. Isso, eu questionei ele na segunda, na quinta, no caso, quando ele chegou, e na sexta, o que teria acontecido? Ele falou que tinha batido na carteira. Aí quando foi no sábado à noite, eu chamei ele, a gente jantando, filho, vem aqui, fala a verdade pro pai, porque eu não tava acreditando nesse dia, tudo aquele dor que ele tinha batido na carteira, né? Aí eu falei, filho, fala a verdade, pai, você tem que falar a verdade pro pai poder te ajudar, pai saber o que aconteceu com você. Aí, onde ele relatou pra mim, pai, vou falar a verdade, os meninos me bateram, chutaram meus braços, minhas pernas, minhas costas e minha barriga. Aí foi na onde que eu me preocupei, domingo de manhã, meu cunhado veio de carro e levamos ele no hospital. Você acha que seu filho ele foi vítima tanto de uma negligência ali na escola e também no atendimento dele? Eu acho. No atendimento no hospital, no caso. Eu acho que, tipo assim, do primeiro, que foi no balneário, foi uma negligência, porque quando eu cheguei lá, eu relatei que ele tinha sido agredido na escola, né? No caso, ele pediu só o exame para ele, os exames para ele só do joelho. E como ele teria sido agredido, porque quando você vai no hospital é uma agressão, eles fazem aquele prontuário, né? Que é feito de imediatamente, porque foi agressão e tal. O médico, no momento nenhum, pediu para fazer um exame do tórax, do peito. Ô, Yuri. Para você, Yuri. Pode falar, minha amiga. Nós temos aqui uma sequência de irresponsabilidades e de omissões. O que esse pai está relatando agora ao vivo, você que está chegando agora, ligando no Alô Você, 11 horas e 32 minutos, é segunda-feira e a gente está trazendo um caso triste de uma criança de 10 anos, autista, que de acordo com o relato do pai, foi espancado por colegas da escola. Nós estamos falando de uma problemática muito maior. É uma violência que está sendo normalizada nas escolas. Ah, porque eu estou tirando sarro do meu amiguinho. Espancamento. O pai está dizendo o seguinte, a criança chegou na escola machucada, com os joelhos machucados, com lesões gravíssimas, inclusive, em várias outras partes do corpo. E aí o hospital me tira um raio-x do joelho. Agora, eu vou colocar aqui na nossa conversa o advogado criminalista Augusto, que vai dizer o seguinte: o hospital obrigatoriamente tinha que ter avisado alguma autoridade, porque a gente está falando de uma criança autista
que chegou espancada. Eles tinham que ter chamado a polícia nesse momento, ou estou errada? Exatamente, não tem o que corrigir. O hospital é obrigado, por lei, a comunicar não só a autoridade, mas também o conselho tutelar local. Ali há uma grave suspeita de agressão, né? Suspeita não, uma prova ali de lesão corporal que depende ou exige imediatamente uma atuação das forças policiais e das forças de proteção da criança, que é vulnerável e mais ainda por ser autista, não é? Não, vulnerável, autista. E eu vou dizer uma coisa. Eu estou passada com essa história. Quanto mais a gente ouve o Rodrigo, essa imagem que você está acompanhando é do Rodrigo, é o pai do Rian, que está desesperado, sem saber o que fazer. Yuri, então ele chega no hospital, o médico diz para ele, não, fizemos um raio-x, daqui a pouco ele é submetido a uma cirurgia. E aí, quanto tempo do dia que ele chegou no hospital até o dia que esse pai recebeu a pior notícia da vida é que, infelizmente, seu filho não resistiu. Não, seu filho não é que seu filho não resistiu. Nós estamos diante de uma negligência absurda. Fica à vontade, Yuri. Exatamente, Dani, porque assim, tem uma linha cronológica todo esse fato, porque num primeiro momento levam o pequeno Rian de 10 anos até a unidade básica aqui a unidade básica aqui do bairro, e só depois, quando ele piora, ele tem alta no primeiro momento, só depois de 2 dias então que vocês conseguem retornar e aí começam aqueles exames mais sérios, né, mais conclusivos. Então, como eu já tinha levado ele no domingo, né, eles falaram que ele estava bem, só passou um anti-inflamatório e uma antipiona para ele, e eu fiquei tranquilo, porque eu achei que não tinha nenhum problema, né, junto com ele, pelo lado médico. Só que quando foi segunda-feira à noite, ele começou a ficar muito mal, muito ruim. Ele não estava conseguindo andar, começou a sentir muita queimação no corpo, febre, dor no estômago. No caso, até para ir no banheiro, eu tinha que ajudar ele, não podia encostar nele, que ele sentia dor. Quando foi na terça-feira de manhã, eu procurei depois sair aqui para ver se tinha algum carro para levar ele, eu não consegui no momento. E eu fiquei com dó. Aí eu peguei ele e levei até o UBS da Vila Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Dani, a gente vai seguir acompanhando, Sim. inclusive aguardando novas informações acerca disso, Polícia Civil e também sobre essa escola, que precisa trazer todos esses esclarecimentos para a gente e também para essa família. E justamente ouvindo o relato desse pai, e a nossa função aqui, a função do jornalismo é ouvir todas as partes. A nossa produção já está em contato com a escola, tá, Yuri? Nós já estamos conversando com essa escola, porque eu também quero ouvir o lado da escola, porque é uma morte de uma criança que precisa ser esclarecida e a gente precisa entender o que aconteceu. Nesse caso, a polícia não descarta nenhuma possibilidade, tá? Então, teremos muitos desdobramentos ainda em relação a esse caso. O Yuri continua lá conversando com essa família, a nossa produção está em contato com a escola, mas... SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.